Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Sabrina e junto com o professor Almeida a gente preparou esse material de hoje, onde nós vamos dar continuidade aos aspectos quantitativos das reações químicas. Vocês lembram que na aula anterior nós falamos lá sobre a importância do balanceamento nas equações para que a gente possa conhecer corretamente os coeficientes que estão participando ali das reações químicas, que vai ajudar a gente a entender a proporção estequiométrica. Lembram dessa palavra? Por isso que o nome do coeficiente é coeficiente estequiométrico, porque ali eu consigo conhecer quantos mols de determinado reagente precisam reagir com X mol de outro reagente para produzir uma quantidade que eu já conheço de produtos. E aí, o que acontece? Como a gente viu que existe uma proporção definida, e aí a gente volta lá na reação da formação da amônia, que você viu que eu preciso de 1 mol de N2 para reagir com 3 mols de H2 para formar 2 mols de NH3, ou seja, 2 mols de amônia. O que acontece se a gente não tiver a quantidade necessária de reagentes? Em determinadas situações, nós sempre vamos ter numa reação química o reagente que a gente chama de limitante, porque é ele que vai limitar, digamos assim, quando a reação acaba. E nós sempre temos aquele reagente que nós chamamos de reagente excessivo, ou no caso, o que vai estar em excesso. Todas as reações químicas nós trabalhamos assim. Através do conhecimento desses aspectos quantitativos, é possível determinar a massa exata, a quantidade exata de reagentes que eu preciso para produzir determinado produto. Assim como também a gente consegue determinar qual é o reagente que vai estar em excesso e qual vai ser a massa dele que vai sobrar no final da reação. Por isso que é interessante e muito importante a gente aprender esses aspectos quantitativos. Mas lembrem-se, para a gente chegar nesses cálculos, a gente primeiro tem que passar pelo balanceamento das equações. Quando a gente passa pelo balanceamento, deixa a equação química certinha, balanceada, aí a gente consegue trabalhar tanto as proporções estequiométricas quanto as proporções e as relações que nós vamos conhecer na aula de hoje. Mas vamos lá no slide para vocês poderem acompanhar o que nós vamos estar trabalhando aqui na aula de número 44? Vamos lá? Olha só, nós vamos falar um pouco sobre as relações estequiométricas com volumes de gás. Por que é importante a gente conhecer essa relação aqui? Na aula anterior, nós trabalhamos com mol, lembram? Moléculas e até mesmo com números de átomos. Só que nós não falamos das relações estequiométricas dos volumes dos gases, porque existem reações químicas que elas vão ocorrer com gases, né? E aí existe ali uma situação também que envolve a quantidade de átomos e moléculas desses gases e o volume que esse gás, né, vai estar ocupando. Nós vamos conhecer como que se identifica reagente limitante e como se identifica reagente em excesso. E depois, para finalizar, nós vamos ver reações químicas que não apresentam um rendimento total, ou seja, reações químicas que não vão estar reagindo ali, consumindo 100% dos reagentes que se encontram no início da nossa reação. E vamos lá. Relações estequiométricas com volume de gás. O que vão ser? Vão ser relações que vão estar relacionadas ao estudo das quantidades de gases que reagem ou são produzidos em uma reação química. Quando eu falo que reagem, eu estou falando dos reagentes. Quando eu falo ou são produzidos, eu estou falando dos produtos. E aqui o que tem que observar é que essas relações elas vão seguir proporções definidas
pelas equações químicas balanceadas. Ou seja, a quantidade de mols que vão aparecer lá nas equações, o coeficiente, ela vai sempre ser trabalhada como uma proporção fixa, né, bem definida. Isso é importante, né? Ao contrário das reações em fase líquida ou sólida, os gases têm uma vantagem de ocupar volumes bem definidos a uma dada temperatura e pressão. Se o sistema em estudo estiver nas condições normais de temperatura e pressão, e sempre que você ver essas siglas aqui, ó, eu estou falando de condições normais de temperatura e pressão, o volume molar, ou seja, o volume de 1 mol de um gás, sempre vai ser de 22,4 litros. Então, observe a escrita que está ali, 22,4 litros por mol, né? Aqui que a gente está tendo, ó, 22,4 litros por mol. Significa que a cada 1 mol de um gás, eu tenho um volume de 22,4 litros. Se eu tiver 2 mols e precisar saber qual é o volume desse gás, o volume que esse gás vai ocupar, se eu tiver 2 mol dele, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui de 22,4 e vou multiplicar por 2. Se eu tiver 3, vou multiplicar por 3. Se eu tiver 4, vou multiplicar por 4. Porque 1 mol de qualquer gás, ele sempre vai ocupar o volume igual a 22,4 litros. Da mesma forma que 1 mol de qualquer substância sempre vai ter 6,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas daquela substância. Da mesma forma que 1 mol de algum elemento químico vai ter 6,0 vezes 10 elevado a 23 átomos daquele elemento. Então, isso aqui, gente, ele é uma constante. Ele é uma constante. Se nós estivermos nas condições normais de temperatura e pressão. Então, ali, sempre 1 mol de qualquer gás vai ocupar um volume que equivale a 22,4 litros. Tranquilo? Bem de leve esse, né? Fica até fácil para aprender ou ainda para aqueles que gostam de fazer só a memorização, memorizar, não fica? Então, vamos continuar lá na nossa aula. Então, aqui, só para fechar, 1 mol de gás nas condições de temperatura normais de temperatura e pressão equivalem a 22,4 litros. Vamos praticar? Olha aqui, ó. Ele pede, calcule o volume de dióxido de carbono consumido nas CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, em litros, na formação de 5 mol de glicose. E agora, José, como que eu vou fazer? Ele quer saber quantos litros desse cara eu vou consumir para formar 5 mol de glicose. A fórmula da glicose é essa daqui. Aqui, o que eu tenho que usar? As proporções estequiométricas. Qual é a tua referência para trabalhar aqui? É que a cada 6 mols de dióxido de carbono, eu não estou aqui ó, com o coeficiente 6, quando eu tenho 6 mols de dióxido de carbono, quantos mols de glicose eu estou formando? Aí você vai lá no produto e vai olhar. Aqui, ó, eu formo 1 mol de glicose. Então, o que eu tenho que entender? Ele quer saber qual é o volume, né? Quantos litros de CO2 eu vou precisar para formar 5 mol de glicose. Eu sei que 1 mol de CO2, de gás CO2, porque qualquer 1 mol de qualquer gás, vai ter 22,4 litros. Nessa reação aqui, logo de cara, o que você tem que entender? Que eu já tenho 6 mols.
Então, eu já tenho 6 vezes 22,4. Eu tenho que entender que eu já tenho 6 mols. Então, aqui, quando você for resolver, essa vai ser a tua referência, ó. Eu já tenho 6 vezes 22,4, que vai formar apenas 1 mol de glicose. Se eu tenho 5 mol de glicose formados, quantos litros de CO2 eu vou precisar? Regrinha de 3. Multiplica cruzado. Então, vai ficar 6 vezes 22,4 vezes 5 e x vezes 1. Quando eu multiplicar 6 vezes 22,4, vai dar 134,4 vezes 5, né? Ó, multiplicando cruzado, eu tenho que multiplicar ele por 5. Isso tudo aqui, agora eu vou multiplicar o 134,4 por 5 e vou encontrar 672 litros de CO2. Então, para produzir 5 mol de glicose, eu vou consumir 672 litros de gás dióxido de carbono. Sempre que você for resolver qualquer situação que envolva volume de gás, você sempre vai partir da tua equação balanceada. E você tem que lembrar que o coeficiente aqui, ele vai estar multiplicando o teu valor padrão. Quem é o valor padrão? O valor de 1 mol de gás, que é 22,4. Então, 1 mol de CO2 era 22,4 litros. Só que na equação eu já tenho 6. Por isso que nós multiplicamos aqui por 6. E depois jogamos na regra de 3 multiplicando o cruzado. E aí a gente encontrou o nosso resultado. Tranquilo? Então, vamos adiante. Olha só, com relação ao reagente limitante e ao reagente em excesso, o que eu vou precisar observar? Primeiro ponto, que eu não vou conseguir definir quem é quem se eu não tiver a minha equação balanceada. Eu vou precisar ter equação balanceada sempre. Isso não significa que obrigatoriamente uma equação balanceada apresente coeficiente sempre diferente de 1. Não, pode ter equações balanceadas que o coeficiente é 1. Mas você sempre tem que conferir se ela se encontra balanceada. Ah, professora, eu não lembro como que eu faço para saber se a equação está balanceada. Basta tu separar, ó. Esses aqui são quem? São os reagentes. E esse daqui é o produto. Aqui é uma reação de análise, né? De síntese, perdão. Duas substâncias mais simples formando uma substância mais complexa. O que você vai olhar? A quantidade de átomos de cada elemento que está envolvido. Então, aqui, ó, do lado dos reagentes, quantos carbonos eu tenho? Aqui no monóxido de carbono eu só tenho 1. Só que o meu coeficiente está multiplicando tudo. Então, eu tenho 2 carbonos. Quantos oxigênios eu vou ter do lado aqui dos nossos reagentes? Eu queria a borracha. Dos nossos reagentes. A gente vai ter, ó, esse daqui, tá vendo? Por quê? Porque ele é um reagente e eu vou ter esse daqui também, ó. Então, eu vou ter o total de quantos oxigênio? 4. Por quê? Porque eu tenho o coeficiente 2 aqui. Aí você vai lá para os produtos. Quantos carbonos tem? 2 carbonos, ó. E quantos oxigênio tem? Eu multiplico 2 vezes 2 vai dar 4 oxigênio. Equação balanceada. Eu tenho a mesma quantidade de átomos dos dois lados da equação. E aí eu represento como? Eu preciso conhecer o quê? A proporção. Vai ser 2 para 1 para 2. Porque eu vou ter que ter 2 mols de monóxido de carbono, 1 mol de gás oxigênio, para formar 2 mols de dióxido de carbono. O que acontece com a equação de uma reação quando são misturadas quantidades de reagentes que não obedecem à proporção estequiométrica?
Quando nós temos ali a mistura de reagentes que não obedecem à proporção de uma reação química, ela vai reagir, a reação vai ocorrer até que o reagente, um deles, acabe a quantidade. Um dos reagentes vai acabar a quantidade. E aí ela vai parar de acontecer e eu vou ter o que nós chamamos de um reagente em excesso. E o reagente que acabar primeiro é aquele que a gente chama de reagente limitante. Então foi a partir do estudo da proporção estequiométrica que surgiu esses dois conceitos, de reagente limitante e reagente em excesso. Vamos conhecer eles? Bora lá no slide. Então, primeiro, a gente vai conhecer o primeiro, que é o reagente limitante. Por quê? Numa equação química, digamos que ele é o melhor para você identificar logo, porque ele é aquele que vai ser consumido totalmente na nossa reação. Então, o reagente consumido totalmente em uma reação química é o que a gente chama de reagente limitante. Ele é crucial para determinar a quantidade máxima de produto que pode ser obtida. Por quê? Porque quando o meu reagente limitante acabar, eu não vou conseguir mais formar produto, porque a minha reação química vai estar cessada. Então, ele vai determinar a quantidade de produtos que eu vou ter a partir da quantidade que eu tenho desse reagente. Ele também ajuda a prever a quantidade de reagente restante após a reação ter ocorrido. Ele é conhecido, o conhecimento, do agente limitante é essencial para garantir a eficiência do processo industriais, farmacêuticos em gerais, evitando o que nós chamamos de desperdícios de reagente e garantindo a produção ideal para produtos desejados. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem a representação da reação química através da equação e tem a representação como se a gente estivesse podendo visualizar as moléculas dos átomos aí que estão envolvidos. Então, a gente tem aqui a reação da formação do dióxido de carbono e você vai ter que observar que terminada essa reação, dessa mistura aí, de 2 mols de monóxido de carbono com 2 mols de oxigênio, a gente verifica que o CO, que é o monóxido de carbono, é totalmente consumido. Ele não é totalmente consumido, aqui ele não aparece do lado dos reagentes. Eu tenho dióxido de carbono. Porém, a gente tem quem? Se eu tiver 2 mols de oxigênio, vai sobrar oxigênio aqui. Então, eu posso dizer que o monóxido de carbono, ele é o reagente limitante. E o oxigênio é o reagente em excesso. O reagente em excesso é aquele que está presente em quantidade maior que o necessário em uma reação química. Isso significa que mesmo após a reação ter ocorrido completamente, parte desse reagente ainda permanecerá sem reagir, que foi justamente o que aconteceu aqui com o oxigênio. A gente viu a equação de formação do dióxido de carbono, que é uma reação de síntese, agora no slide anterior. Observe que nessa reação aqui, o que aconteceu? Eu tinha a proporção de 2 para 1 para 2, não foi isso? 2 mols de monóxido de carbono, 1 mol de gás oxigênio para formar 2 mols de dióxido de carbono. Essa é a proporção dessa reação, é o padrão. Quando a gente fugiu daquela proporção, o que aconteceu? Aqui, ó, eu tenho 2 mols de oxigênio, ou seja, eu fugi do 2 por 1, né? Que era 2 de monóxido para 1 de oxigênio. E aí, o que houve? O nosso reagente que estava em excesso, ele surge no final da minha reação. Por quê? Porque ele não tem monóxido de carbono suficiente para continuar reagindo com ele. Por isso que ele surge no final e é por isso que a gente chama de reagente em excesso, tá? Então, aqui que a gente tem que identificar o reagente em excesso é crucial também para determinar a quantidade de reagente que ainda permanece após a reação ter ocorrido. Ajuda a prever também a quantidade de produto formado.
pois o reagente limitante determina a quantidade máxima possível. É importante para o controle de processos químicos e para evitar desperdícios de reagente. Agora vamos lá. A gente já viu quem é o limitante e quem é o em excesso. Agora a gente vai ver como que a gente faz para determinar, ou seja, para identificar em qualquer reação química quem são esses reagentes. Primeiro ponto que em toda reação química a gente sempre vai utilizar as leis ponderais, principalmente a lei de Proust. Por quê? Porque ela é uma lei que determina justamente as proporções definidas e constantes das reações químicas. E aí a gente tem um exemplo, né, a reação de formação da amônia, que é realizada na proporção de 1 mol de nitrogênio, lembram lá? 3 mols de hidrogênio, de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia, não é assim? Então, olha só a representação aqui da equação química, que essa reação vocês já viram bastante na aula anterior. 1 mol de nitrogênio, de gás nitrogênio, com 3 mols de gás hidrogênio, vão formar 2 mols de amônia. Então, essa é a proporção. Mas, se eu reagir 1 mol de N2 com apenas 2 mols de H2, a gente vai ver claramente que a quantidade de hidrogênio é menor do que a requerida pela relação estequiométrica. Então, ele é o reagente limitante dessa reação. Olha esse exemplo. Uma massa de 138 gramas de álcool etílico, e aí ele dá a fórmula molecular do álcool, foi posta para queimar com 320 gramas de oxigênio, em condições normais de temperatura e pressão. Qual é a massa de gás carbônico liberado, ou seja, qual é a massa do produto que vai ser formado, né, que é um dos produtos é o gás carbônico, e o excesso de reagente, se houver. E aí ele dá a reação balanceada. Então, eu preciso de 1 mol de álcool etílico para reagir com 3 mols de gás oxigênio para formar 2 mols de dióxido de carbono. O que ele quer? Ele quer que você determine qual vai ser a massa do produto do gás carbônico que vai ser liberada nessa reação, eu tendo 138 gramas do álcool e 320 gramas do oxigênio. O que eu tenho que fazer primeiro? Determinar as massas molares de cada uma das substâncias. Primeiro, a gente determina a massa de 1 mol do álcool etílico, que dá 46 gramas. Daí, a gente determina a massa do nosso oxigênio, que vai dar 1 mol de gás oxigênio, tem 32 gramas. Só que eu tenho 3 mols, então eu tenho que multiplicar por 3, que vai dar 96 gramas. E aí eu vou para o dióxido de carbono. Lembrando que a massa de um dióxido de carbono vai ser 44, só que eu tenho 2 mols. Então eu tenho que multiplicar por 2, que vai dar 88 gramas. Então aqui a gente analisa os dados e vê que a massa do oxigênio é proporcionalmente maior que a do álcool. Ó, 46 gramas de álcool reagem com 96 gramas de oxigênio e formam 88 gramas de dióxido de carbono. Então, o oxigênio aqui, ele é o reagente em excesso. E o álcool é o reagente limitante. Então, eu já consegui determinar. Agora, eu vou calcular a massa que vai ser produzida do gás carbônico a partir da quantidade do reagente limitante. Então, eu vou lá. Quem é o reagente limitante? É o álcool, né? Então, eu sei que 46 gramas de álcool formam 88 gramas de dióxido de carbono. Se eu tenho 138 gramas do álcool, quantas gramas de dióxido de carbono eu vou formar? Multiplico cruzado, né? Regrinha de 3. Vai ficar 46x igual a 138 vezes 88. Multiplicando, eu vou ter 12.144. Como o 46 estava multiplicando x, ele passa dividindo, que vai dar
264 gramas de dióxido de carbono. Essa é a massa que vai ser formada. Agora, qual vai ser a massa do oxigênio? A massa que vai ficar em excesso. Como eu já sei, né, que eu preciso de 96 gramas de oxigênio para reagir com 46 gramas do nosso álcool, eu vou ver quantas gramas de oxigênio vão reagir com as 138. Eu não trabalho com a massa do oxigênio que eu tenho no problema, eu trabalho com a massa do agente limitante, porque não adianta eu ter oxigênio a mais, se o agente limitante acabar, a reação cessa. Então, por isso que a gente trabalha com 138 gramas. Multiplico o cruzado, encontro aqui 46x é igual a 138 vezes 96, vai dar 13.248 dividido por 46, porque o 46 está multiplicando, passa dividindo, e aí vai dar 288. Ah, professor, então essa é a massa em excesso? Não. Eu tenho quantas massas lá? Qual é a massa do oxigênio? 320. Então, dessas 320, só 288 vão reagir. Para determinar qual vai ser a massa em excesso, basta eu subtrair 320 menos 288, que vai dar 32 gramas. Essa é a massa de oxigênio que não vai reagir. Exemplo, imagine que para neutralizar 4,9 toneladas de ácido sulfúrico sejam utilizadas 8 toneladas de carbonato de cálcio. É possível saber se há excesso de algum dos reagentes? Como determinar a massa do sulfato de cálcio formado? Havendo excesso, como saber a massa do reagente em excesso que não participa da reação? Primeiro ponto, equação balanceada da reação química. A equação é essa daqui. Então, você vê que eu preciso de 1 mol de ácido para reagir com 1 mol de carbonato de cálcio para formar 1 mol de sulfato de cálcio. Esses são os reagentes de interesse. Esses fazem parte da reação? Fazem, mas não são o interesse da nossa questão. Qual é a massa do ácido sulfúrico, de 1 mol de ácido sulfúrico? É 98 gramas. Qual é a massa que eu tenho no problema? 4,8 toneladas. Qual é a massa do carbonato de cálcio, de 1 mol de carbonato de cálcio? É 100 gramas. Qual é a massa de carbonato de cálcio que eu tenho? 8 toneladas. E essas 98 gramas de ácido, quando reagem com 100 gramas do carbonato, formam 136 gramas do sulfato de cálcio. Agora eu vou observar quem é o nosso reagente limitante. E você vai ver que pela massa aqui é o nosso ácido. Então o ácido sulfúrico é o reagente limitante, o que faz com que o carbonato de cálcio seja o reagente em excesso. Determinei, agora os cálculos vão ser feitos em cima da base da proporção da minha equação padrão. Eu sei que 98 gramas do ácido vão formar 136 gramas de carbonato de cálcio, de sulfato, perdão. O que eu tenho que observar? Que a minha massa de referência no cálculo sempre vai ser do reagente limitante, beleza? Quanto que eu tenho de reagente limitante na reação? 4,9 toneladas. Então, quanto que de sulfato de cálcio eu vou formar? Regrinha de 3. Primeiro ponto, eu tenho que converter as unidades, tá? Em gramas, todas eu vou transformar ou para toneladas ou transformo tudo para gramas. Nesse caso, a gente transformou para toneladas. E agora, é a mesma equação, só que mudamos a unidade, tá? E agora a gente faz a regrinha de 3, multiplica cruzado e vai resolvendo matemática para que a gente quer. Vai ficar x vezes 9,8 vezes 10 elevado a menos 5, igual a 4 toneladas vezes 1,36 vezes 10 elevado a 4. Multiplico 4,9 por 1,36, encontro 6,664 vezes 10 elevado a menos 4. E agora eu vou encontrar x, letra para um lado, número para o outro. Passo ali, ó, o 9,8 vezes 10 elevado a menos 5, dividindo. Eu vou dividir esses caras aqui, tá?
vou encontrar 0,68 e aqui, ó, vou aplicar a regra das potências, né? Eu vou subtrair menos 4, menos, aí abro parênteses, menos 5, que vai dar essa base elevado a 1, ou 6,8 toneladas do sulfato de cálcio que vão ser produzidas. E aí ele quer saber, né, a massa do carbonato que participa da reação. Vamos determinar. Eu sei que 98 gramas do ácido reagem com 100 gramas do carbonato de cálcio. Então, eu vou ter 4,9 toneladas do ácido. Quanto do carbonato eu vou precisar? Faço a conversão das unidades e resolvo matematicamente. Mesmo esqueminha, multiplico cruzado. Sempre vou fazer nesse sentido, até encontrar pela matemática que a massa que eu preciso do carbonato é de 5 toneladas. Então, se eu tenho 8 toneladas, eu sei que 3 toneladas vão ser em excesso, vai sobrar do nosso reagente. E aí o exemplo aqui, ó, para a gente continuar praticando. Esse exemplo aqui tem a ver com a questão dos gases, ó, considerando os aspectos quantitativos das reações químicas, o volume de dióxido de carbono consumido nas condições normais de temperatura e pressão em litros, na formação de 3 mols de glicose, conforme a reação balanceada será. E aí você vai fazer aquele mesmo esquema que a gente fez. Vai ser 6 vezes 22,4, que forma 1 mol de glicose. Se eu tiver 3 mols dessa glicose, quanto que eu vou ter, né, de volume aí para o nosso gás? Multiplico e depois multiplico cruzado. Vai dar 403,2 litros. Por quê? Porque quando a gente fizer essa multiplicação aqui, vai ficar 6 vezes 22,4 vezes 3. E tudo isso dividido por 1. Por isso que dá 403,2 litros do nosso dióxido de carbono. E o último conteúdo, reações que não apresentam rendimento total. E aí a gente tem que ver que realmente, gente, na prática, muitas reações químicas vão acontecer que nem todos os reagentes são totalmente transformados em produtos. Então, elas não têm o que nós chamamos de rendimento de 100%. Toda reação química vai apresentar o rendimento teórico, que é aqueles que a gente faz nos cálculos lá, que corresponde à massa dos produtos calculadas pela estequiometria. E nós temos o rendimento real, que realmente corresponde à massa dos produtos que foi obtido efetivamente. E lá no segundo ano, você vai observar que tudo isso tem muito a ver com a forma como as moléculas se chocam, como elas reagem durante uma reação química. Para determinar como que é essa porcentagem real, a gente tem, né, que a gente vai trabalhar com rendimento em percentual. Aí a gente tem o rendimento real dividido pelo rendimento teórico vezes 100%. Olha só o exemplo. Uma amostra de calcário e de outros componentes do solo foi intensamente aquecida. Nessas condições, o calcário sofre decomposição em óxido de cálcio e dióxido de carbono. Aqui o óxido de cálcio e o dióxido de carbono. A análise de 35,71 gramas de uma amostra de cálcio forneceu 13 gramas de dióxido de cálcio, além de dióxido de carbono. Após aquecimento a alta temperatura, determine o rendimento percentual da transformação. E aí ele dá os dados para a gente. Como é que a gente faz esse rendimento percentual? A gente vai pelos cálculos estequiométricos, né? A massa de 1 mol do carbonato de cálcio é 100 gramas, a do óxido de cálcio é 56 gramas, e aí você tem quanto? 35,71. Multiplica para saber quanto que eu vou ter de óxido, que vai dar 20 gramas. Depois eu vou fazer para determinar quanto que essa 20 gramas equivale em 100% da minha reação.
Sendo que o cálcio aqui, o óxido de cálcio, foram quantas gramas obtidas? 13. E aí multiplico o cruzado e vou obter que a minha reação aqui, ela teve 65% de rendimento. Na prática, que seria os 100% de rendimento, não foram atingidos. E isso, galerinha, é muito comum nas nossas reações químicas. Como eu falei, elas dependem muito do comportamento das moléculas, dos átomos, dessas substâncias que estão envolvidas nesse processo. E aí a gente vai dar um time aqui nesse primeiro momento e a gente volta já já com a nossa revisão e atividade de sala.